Olá, tudo bem? Ah, a gente vai dar início agora à aula sobre gestão de estoques, tá? Dentro do nosso conteúdo que está sendo trabalhado na disciplina de PCP. Aqui, essa disciplina envolve conteúdos que, que, que vão fazer com que você consiga, dentro da empresa, gerenciar o PCP. Em uma das ferramentas importantes, quando a gente vai lá para aquele gráfico que eu falei para vocês que ia nortear toda a nossa disciplina, né, para aquele framework que, que, que a gente estava trabalhando e vem trabalhando ao longo do tempo, né? Eu vou até colocar esse slide aqui inteiro na nossa aula para vocês irem depois acompanhando. Aqui, basicamente, olha só que legal. A gente vai entrar num conteúdo super interessante da disciplina e que vai fazer com que vocês tenham uma noção muito clara do que é estoque, de como que a gente pode trabalhar esse elemento que é um dos elementos mais importantes do PCP, porque envolve um investimento altíssimo, um investimento gigantesco da empresa, né, das empresas de forma geral. Então, a gente viu aqui até agora, a gente viu que a gente tem um planejamento de vendas e operações, e que um dos starts desse planejamento de vendas e operações é o gerenciamento da minha demanda e na disciplina a gente viu técnicas de previsão da demanda como séries temporais. Claro que tem todo o aspecto qualitativo que pode ser trabalhado também na gestão dessa demanda, como políticas de preço, promoções e etc. Ah, e baseado nisso, a gente tem aqui dois itens que são planos de produção e planos de venda agregado. Esse plano de produção agregado foi o objetivo das nossas últimas aulas. A gente visualizou como que ele pode ser estruturado dentro de uma organização e as várias possibilidades que se tem. E a gente tem também, dentro dessas séries temporais, esses planos de venda agregados. Conforme a gente for desagregando a demanda, a gente vai chegar no plano mestre de produção. Só que para trabalhar com plano mestre de produção e algumas pequenas restrições de capacidade, a gente precisa entender um pouco como que é a política de estoques da empresa. Então, o nosso tópico, a nossa aula de hoje vai ser trabalhada com a política de gestão de estoque. Aqui a gente tem um elemento inicial que é por que surgem os estoques. Então, por que tem uma organização vai ter estoque? Incerteza na previsão de suprimentos ou na previsão da demanda, devido a algumas questões que vão acontecer. Então, quando a gente fala de incertezas, vou fazer um breve comentário sobre, a gente não tem completa certeza se a nossa previsão de demanda vai se realizar e se os nossos fornecedores vão cumprir com os prazos pré-estabelecidos. Então, esses são critérios que fazem com que a gente tenha é, estoques. Um outro item, e agora, nesse período que nós estamos vivendo, por exemplo, os supermercados tiveram recordes de venda. Claro, teve um aumento da demanda porque as pessoas estão em casa, estão cozinhando mais e etc., estão indo menos a restaurantes e etc. Mas como as pessoas tinham uma incerteza se ia haver o suprimento, se não ia faltar mercadoria, teve gente que saiu correndo e foi comprar um monte de mercadoria enfim, isso também em momentos de ruptura é muito comum. Há alguns anos atrás a gente teve uma paralisação de caminhoneiros e eu lembro que eu comentava com os alunos assim: fica tranquilo, né? O pessoal começou isso, se eu não me engano, foi antes de 2018, 2016, que foi essa crise dos caminhoneiros. Foi uma crise um pouquinho antes, que os caminhoneiros fizeram a paralisação breve. E aí a galera saiu todo mundo abastecendo o carro porque achou que ia faltar
ia faltar mercadoria, ia faltar produtos. Enfim, e o combustível aqui em Londrina, ele chega por trem, né? O nosso pool é abastecido pool de combustíveis é abastecido por trem. Então, dentro dessa perspectiva, não ia faltar combustível. Claro que na greve dos caminhoneiros faltou combustível. Por quê? Porque os motoristas foram lá e travaram a entrada do pool. Então não tinha como sair. Tinha combustível no pool aqui em Londrina, mas não podia entrar caminhão e nem sair. Então você tinha combustível a 2 quilômetros e você não conseguia abastecer os caminhões para abastecer os postos. Então essas incertezas, enfim, podem gerar até um aumento da demanda, né? Nessa crise de greve dos caminhoneiros, tinha gente que estava querendo armazenar combustível, enfim, são essas características. O outro item aqui é um reduzido ciclo de vida de um número crescente de produtos. Então, quando eu tenho um ciclo de vida de um produto muito curto, né, aquela curva, o produto nasce, tem o estágio de maturidade, depois ele tem a descendência e ele é retirado da linha, isso faz com que as empresas tenham estoques e estoques de matéria-prima, por exemplo, e aí o produto é retirado da linha e aí ela fica com estoque de item obsoleto. O que significa isso? É um estoque que do ponto de vista de inventário ele tem a sua importância, do ponto de vista contábil também, espero que vocês compreendam essa relação, porque ele foi lançado. O estoque, do ponto de vista contábil, ele é um ativo, ou seja, ele é um investimento que a empresa fez. Ou seja, eu tenho R$ 1 milhão investido em um item, por exemplo, em um monitor de tela de tubo. A empresa fez esse investimento e ele está valorado, mas ninguém compra mais monitor de tubo. Logo, eu teria que dar baixa nesse estoque, mas para eu dar baixa nesse estoque, eu tenho que depreciar ele. Eu tenho que falar para o dono da empresa, para o diretor e para o acionista, que aquilo que ele tinha investido, que era valorado em R$ 1 milhão, na verdade eu vou ter que pagar para alguém retirar da empresa. Então você imagina o prejuízo contábil e o prejuízo de fato que a empresa tem. Então a gente tem grandes armazéns, às vezes, com estoques de itens obsoletos. São estoques de peças, de componentes, às vezes de produtos acabados que a empresa tem, não vai vender, não vai usar. Ela paga para armazenar esses produtos, mas ela acaba não fazendo. Você mesmo, eu gosto de um exemplo, você mesmo faz isso. Sabe aquela calça número 38 que você tem? Essa calça número 38 que você tem, ou 36, que você usava quando você tinha 17 anos, que você acha que vai voltar a esse peso e voltar a usar essa calça, muito provavelmente eu posso ser bem sincero com vocês, a tendência é que vocês tenham que comprar uma 42. A probabilidade é que você engorde, não que você volte a emagrecer, já que a média de idade dos alunos é de 18 a 20 anos, né? Então a tendência é ganhar peso e não a perder. Mas enfim, você guarda ela com todo carinho, achando que no futuro você pode vir a usar. Então a gente também tem esses estoques, né? Também devido à presença de concorrentes no mercado, ou seja, essa concorrência faz com que às vezes o meu concorrente tenha a matéria-prima para produzir um produto e eu não tenha, a falta de coordenação dentro da cadeia de suprimentos, a especulação, ou seja, se eu detenho esse produto, eu posso e tem um momento de falta, eu consigo ter uma rentabilidade maior e também a disponibilidade de canal de distribuição, que é a principal, tá? Eu tenho que ter esse produto disponível para o meu consumidor comprar, né? Ou então, se eu tiver que ter estoque, o ideal é que esteja mais próximo ao consumidor final. Esse é um elemento importante. Então, alguns fatores que afetam a política de estoque. A demanda do cliente, ou seja, quando ela é muito sazonal e não esperada. O lead time de reabastecimento, então eu costumo dizer que produtos que têm lead time de reabastecimento alto
Normalmente as empresas acabam tendo que ter mais estoque. O que é isso para que vocês entendam? Eu tenho um produto que é importado da China, ele demora 6 meses para chegar no Brasil. E aí eu tenho todo o desembaraço aduaneiro. Eu tenho que ter estoques desse produto, porque pode acontecer algum problema. Imagina, a China mandou, mas a aduana agora está em home office. O home office, aquilo que era liberado em 2 dias, está sendo liberado em 15, 20, 30. Então é um problema grande. Para aqueles que já trabalham, talvez empresas um pouco maiores que trabalham com importação e exportação podem visualizar isso. O horizonte de planejamento, tá? Quanto menor, maior a necessidade de estoque, tá? Os custos, incluindo custo de pedido e custo de manutenção de estoque, e aí a gente vai começar a trabalhar com esses dois itens. Custo de pedido nada mais é do que o custo de transporte, o custo de compra, tá? Então, basicamente são esses itens, né? O que está colocado aqui embaixo, ó, se divide-se em custo do produto e o custo do transporte. E depois a gente tem aqui o principal custo, que é o custo de manutenção, um custo importante, se divide em tarifas governamentais, tarifas de propriedade, seguro em relação aos estoques. A gente teve, se vocês estiverem vendo agora a aula em 2020, né? Eu falo isso porque talvez eu vá utilizar ela no futuro. A gente teve no ano de 2020, há cerca de uma semana atrás, ou nessa semana mais específico, a gente está em agosto, em Maringá, um shopping pegou fogo e acabou limando o estoque de várias empresas. E o shopping tinha seguro, então esse seguro previne, né? Então a gente tem que considerar ele dentro do custo de manutenção, o custo de manutenção das instalações, o custo da obsolescência, que eu já expliquei, né? Ou seja, o meu item ele fica obsoleto, né? Não só alimentos ficam obsoletos. O nome que se dá a um alimento obsoleto é um alimento vencido. E talvez um dos principais itens, que é o custo de oportunidade. O que significa isso? É você ter, se eu não investir o meu dinheiro no estoque, na compra dessa matéria-prima, quanto que eu consigo de rendimento nesse dinheiro em outros locais? A taxa Selic agora está super baixa e é um dos itens considerados, 2, 3% ao ano, mas tem rendimentos que são um pouco mais favoráveis, aí às vezes indo a taxa de 30, 40% ao ano. Enfim, esse é um dos pontos que normalmente as empresas trabalham dessa forma. E qual é o nível de serviço desejado? Ou seja, quanto que você quer deixar disponível o seu estoque? Quanto que você quer atender essa demanda? Quanto que você pretende, a hora que chegar um pedido, você ter estoque desse pedido? Então, isso indica o quanto de serviço, o quanto de estoque você vai ter. Então, os estoques visam, basicamente, a quantificação, né, de qualquer item ou recurso usado em uma organização, e a gestão dos estoques constituem uma série de ações que permitem ao administrador ou ao engenheiro de produção verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos setores que eles se utilizam, bem como manuseados e bem controlados. Assim, a gente também tem a manutenção desse estoque, né? Alguns acidentes acabam ocorrendo devido a esses fatos. O estoque pode ser, é só você visualizar esses grandes atacadistas, a operacionalização com empilhadeiras é algo difícil, né? Enfim, por quê? Porque ocorrem vários acidentes em relação a isso. Objetivos do estoque: se proteger de incertezas, né, incertezas de suprimento e de demanda, dar suporte ao planejamento estratégico, melhorar o serviço ao cliente e obter vantagens de economia em escala. Ou seja, quanto mais você compra de um determinado item, mais barato esse item fica. Ou seja, é uma relação preço versus quantidade, a máxima da relação de compras, e a gente tem que considerar essa economia de escala. Os tipos de estoque básico, né, são estoques de matéria-prima, produto acabado, produto em processo, aquele estoque
que está na linha de produção, que às vezes é o maior estoque da empresa, ele dá suporte a vários tipos de erro que acontecem dentro da organização. Então, esse é um estoque de produto em processo, aquele que ainda está sendo manufaturado, passando pela linha de produção. Eu tenho estoque de produto em trânsito. Você já faturou um pedido? Então, se você faturou o pedido na data que ele saiu da tua empresa, quem acaba assumindo esse estoque em trânsito é o teu cliente, uma vez que você já faturou esse produto. Mesmo que a responsabilidade pela entrega seja sua e etc., mas a empresa já está arcando com os custos desse produto. Então, muitas empresas elas só permitem o faturamento do produto uma vez que esse produto já esteja disponibilizado, uma vez que ele foi entregue. Então, a gente aos poucos, a gente vem considerando alguns elementos que fora já são tradicionais, que é de se preocupar um pouco, né, com esse estoque de produto em trânsito. Vamos pensar assim, a gente vive num país de dimensões continentais. Ah, e aí você pode ter 7, 8 dias de estoque de produto em trânsito. E é claro, a gente tem sempre algumas preocupações. Eu vou citar um caso. Foi comprado agora recentemente por um governo alguns respiradores, né, era um elemento de alta demanda, enfim, escasso no mercado e que na China o pessoal falou, se você quer esse produto, você paga antecipado, ou seja, você paga agora e eu vou te entregar. E esses produtos chegaram nos Estados Unidos e os Estados Unidos falaram assim, é meu. Ou eu pago o triplo do preço e esse produto fica comigo. E alguns governadores acabaram não recebendo esses respiradores, né? Enfim, você percebe a complexidade que envolve isso. Na verdade, eu já tinha pago, já tinha sido faturado, mas durante o transporte ocorreu um problema e primeiro que eu tenho que receber esse dinheiro de volta, segundo que eu não tenho o item que eu tinha comprado para compor o meu aumento de capacidade de leitos de hospital, de leitos de UTI. Aqui um elemento super importante, agora que a gente já entendeu alguns tipos de estoque, o objetivo, por que eles surgem e assim por diante, eu vou trabalhar um pouquinho o conceito com vocês, demanda dependente versus demanda independente. Esse conceito grave, ele vai ser muito utilizado no futuro para que vocês entendam o conceito de MRP, que é algo que a gente vai ver daqui a uma ou duas aulas. Demanda independente se relaciona às necessidades por produtos. Então, produto acabado, caneta. Esse produto é uma demanda independente para BIC. Não estou fazendo propaganda, mas é para BIC. A demanda dependente desse produto BIC significa que para BIC ela precisa de uma tampa, de um final de caneta e de um tubo, né? De um tubo para que esse item seja produzido, né? Tenho o tubo, tenho a tampa, tenho a ponta da caneta, tenho também esse cano onde ele vai ser enchido de tinta. Então eu vou desmembrar isso numa série de subcomponentes. Percebam o que é a demanda independente da BIC, caneta. Demanda dependente, tampa, ponteira, tubo e assim por diante. Dentro dessa perspectiva, e depois a gente pode trabalhar com a demanda dependente, que seria a quantidade de plástico, de polímero que vai para fazer a extrusão dessa tampa. A quantidade de corante que vai para fazer a extrusão. Então, eu estou desmembrando isso. No futuro, a gente vai utilizar muito esse conceito para que vocês entendam aquilo que vai no plano mestre, que normalmente é trabalhado com itens de demanda independente, e todos os outros componentes são trabalhados como demanda dependente. Então, a gente vai fazer essa diferenciação e aos poucos eu vou inserindo esses conteúdos com vocês, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Algumas ferramentas básicas de análise, mas para aqueles que já começaram a atuar
como consultoria e etc., vão ver que elas são importantes. O inventário físico. Eu quero ver se a gente trabalha isso um pouco mais em outra disciplina, mas que faz parte da armazenagem, mas o inventário físico basicamente é a contagem, que a gente pode fazer ela de várias formas, mas ela tem que ser feita, porque normalmente aquilo que você tem na tela de um computador não bate com o estoque real do produto. Então, aquilo que você tem lançado no sistema, a hora que você vai contar realmente, não está batendo. Por quê? Tem algumas quebras que não são notificadas e não são aferidas no sistema. Ah, tem furto que também acaba acontecendo. Tem erros, é só você visualizar. Vou dar um exemplo muito simples. No caixa do supermercado, como que se dá a baixa do estoque? Como que o supermercado sabe que a mercadoria foi vendida, né? E aí sai do estoque dele. A hora que essa pessoa acaba passando, basicamente o caixa do supermercado tem que passar esse código de barra constante em vários produtos. Ele passa o código de barra, o caixa faz a leitura e automaticamente eu tenho o código de barra. Esse procedimento que é simples, ele é feito basicamente, pessoal, por um operador e é um leitor. E esse operador ouve um barulhinho. Vamos supor que ele, na pressa, na ansiedade, a fila está muito grande, ele passe pelo leitor de código de barra e não leia. Ele vai entregar o produto, esse produto não foi dado baixa no estoque. Então, esses pequenos erros que acontecem só são feitos, só são vistos quando você faz a contagem física desses itens e mais. Ela pode ser feita num dia só, onde você para a empresa como um todo, ela pode ser feita de forma rotativa por setores, né? Ou seja, você faz, falei do supermercado, você faz uma gôndola num dia, uma gôndola no outro dia e assim por diante. Então, essas ferramentas que a gente vai tendo, o inventário físico, ele é interessante. É claro, o inventário físico de uma empresa menor, que não tem nenhum leitor de código de barra, ele tem que ser feita a contagem item a item, né? A aferição. Com leitor de código de barra, você precisa passar o leitor do código de barra. Confesso para vocês que às vezes é mais fácil contar fisicamente do que fazer a leitura pelo código de barra. E tem uma outra ferramenta que está se popularizando, que são etiquetas de radiofrequência, ou RFID. Essas etiquetas de radiofrequência, dependendo da, da, da qualidade do equipamento que você compre, eu consigo, com um leitor, verificar num raio, por exemplo, de 10 metros quadrados, que ele me identifique quais são os produtos que estão compondo aquele determinado raio. É muito mais fácil de você controlar o estoque com essas etiquetas, mas elas ainda têm um custo. Se eu não me engano, está em torno de centavos, mas é um custo significativo, né? Para que a empresa venha adotar esses elementos. Eu tenho aqui um outro item que é a acurácia dos controles. Eu vou fazer a conta aqui com vocês rápido, e depois a gente faz alguns exercícios disso, mas eles são bem simples e tranquilos. Aqui eu tenho produtos da classe ABC, que a gente já vai ver. Eu tenho o número de itens contados, contando com 7.510, 11.530 e 12.540, somando um total de 31.610. Em percentual, eu não fiz o acumulado, mas em percentual, se você fizer 7.540 dividido por 31.610, você tem 23%. 11.530 dividido por 31.610 vai me dar 36%. Se eu fizer a soma dos dois, eu vou ter aqui aproximadamente 60%, 70%. 60% dos meus estoques. E depois os itens da classe C vão estar representando 40% dos meus estoques. Ou seja, a maioria, os itens a gente vai ver mais à frente, mas poucos itens representam um grande valor agregado, mas isso é mais à frente, agora é só a acurácia. Então, eu fui lá, fiz o inventário, contei, e, por exemplo, se era para ter 7.540, eu encontrei 268 divergências. O que significa isso?
Se está sobrando o produto, é divergência. E se está faltando, também é divergência. Isso é importante de vocês verificarem. Então, você foi lá, contou a caneta Bic, era para ter 100 unidades em estoque e tem 110. 10%, 10 unidades de diferença, né, de divergência. Da mesma forma, você foi pegar o marcador de texto, era para ter 100 unidades em estoque, você foi lá, contou, tinha 90. Também você tem 10 de divergência. Então, é para mais e para menos. Isso vale, porque eu quero entender o quão preciso é o meu estoque. Então, você anotou as divergências dos itens da classe A, da classe B e da classe C. E como que a gente vai fazer essa conta aqui? Você vai fazer exatamente aqui, ó, 1 menos, abre parênteses, 268 dividido por 31.610. Uma acurácia, uma perfeição no gerenciamento de estoque de 0,96 ou, se você preferir, 96%. Você vai fazer a mesma conta para os itens da classe B, 1 menos, abre parênteses, 438 dividido por 31.610, 96% também. E depois, por fim, você vai fazer a seguinte conta: 1 menos, abre parênteses, 102 dividido por 31.610. A gente tem uma acurácia total não, da classe C de 99%. Aqui tem um problema, você está acertando mais em itens da classe C do que em itens da classe A. Se esse fosse um problema real, mereceria uma análise. Basicamente, no supermercado, você está acertando a conta de bala e está errando a conta de TV LCD ou TV LED de 50 polegadas. Alguma coisa tem de errado, né? Então, a gente teria que verificar esse item. Aí tem a acurácia total, 1 menos 808 dividido por 31.610, 97% de acurácia total. Por que a acurácia não é trabalhada como erro? Poderia, mas eu prefiro falar que a gente tem 97% de precisão do que 2% de erro. É uma preferência, mas dá para trabalhar também com erro. Porque à medida que você vai melhorando, se você for fazer um gráfico, né, um gráfico XY, você vai verificar que você tem estratégias para melhorar a sua acurácia e ela vai melhorando o desempenho ao longo do tempo. É um pouco diferente se você faz uma diminuição do erro, né? Ao longo do tempo esse erro vai caindo. Um outro item que a gente vai ver aqui e que é importante para que vocês visualizem também é um item denominado giro e cobertura de estoques, bem simples, mas que eu gostaria que vocês dessem uma atenção. Depois a gente faz um exercício também. Então, aqui eu tenho estoque inicial, eu vou ter a aferição de entradas, aferições de saída e chego no meu estoque final. E depois calculo meu estoque médio. Como? Eu tenho um estoque no começo do mês de 110 mil reais, poderia ser em quantidade. Comprei 100 mil e vendi 100 mil. Então, logo, 110 mais 100, 210, menos 100 mil que eu vendi, no final do mês eu tenho 110 mil reais em estoque. Um estoque médio, como que é calculado? Estoque médio é estoque inicial mais final dividido por 2. Então, 110 mil mais 110 mil dividido por 2, 110 mil. Qual que é o estoque inicial do mês de fevereiro? É o estoque final do mês de janeiro, então 110 mil. Comprei 200, vendi 150, fiquei com um total de estoque de 110 mais 200, 310 menos 150, 160. Fiquei com um total de estoque de 160 no final do mês. Mas na média eu fiquei com quanto? Na média eu fiquei com 160 mais 110, 270, dividido por 2, na média eu fiquei com 135 mil reais em estoque. Aí você vai fazendo aqui, ó, 160, que era o estoque final de fevereiro, você passa para março, adiciona o quanto você comprou, retira o quanto você saiu, você tem o seu estoque final. A média nada mais é do que o final mais o inicial dividido por 2, vai fazendo isso respectivamente. Aqui, qual é a média do meu estoque médio? Então, na média, eu fiquei com... Então, você vai somar estoque. A média do estoque médio é a soma de todos os meses em estoque dividido pelo número de períodos, que aqui no caso são 6. Ou
seja, 110 mais 135, mais 158, mais 163, mais 161, mais 163. Tudo isso dividido por 6 vai dar 148.500. Como que eu calculo esse giro aqui? Eu vou fazer o total das saídas, que é 760 mil, tá? Dividido por 148.500. 760 dividido por 142.500. Vai me dar um giro de 5,11. O que significa isso? Significa que o meu estoque num período de 6 meses acabou completamente ou acabaria completamente 5 vezes. Ele girou 5 vezes no período de 6 meses. É um estoque relativamente alto, vamos dizer assim. Claro, enfim, depende do segmento. Mas se explicar isso para uma pessoa que você teria que aumentar o giro de estoque, como que você faz para aumentar o giro de estoque? Você diminui a compra, né? Logo você vai diminuir o teu estoque final, o teu estoque médio diminui, teu estoque médio diminuindo, você consegue aumentar o giro do seu estoque, né? Como que eu faço para trabalhar esse número aqui? Eu gosto de trabalhar esse número da seguinte forma, fazendo um item. Eu vou trabalhar com cobertura. Então, quantos dias eu tive no período? No período de 6 meses, eu tive 180 dias. Eu estou trabalhando com um mês de 30 dias. Então, 180 dias dividido por 5 vai me dar um giro de uma cobertura de 35 dias aproximadamente. Olha só. Então, o que eu estou querendo dizer? O que significa cobertura? Se eu não comprar mais nenhuma peça hoje, de hoje até 35 dias eu tenho estoque, na média. Porque eu tenho uma sazonalidade na minha saída. Então, se eu tenho um pedido único de 760 mil, por exemplo, eu tenho um pedido único de 760 mil em janeiro e depois 0,0000, o meu estoque médio vai ser o mesmo. O problema é que eu tenho uma saída muito grande num determinado período. Aí essa cobertura vai continuar sendo de 35 dias? Sim, só que do nada você tem em média 148 mil reais em estoque, você recebe um pedido de 760 mil. Você vai falar assim, eu não tenho estoque para isso. Então essa análise que é feita dentro do giro e cobertura é importante. Também a análise. Eu trabalhei aqui com 30 dias. Pode ser que você tenha um calendário com dias úteis, que também seria importante. Eu trabalhei em reais, você pode trabalhar em quantidade. São as variações que a gente tem desse giro e cobertura que você, como engenheiro de produção, que vai trabalhar dentro do PCP, precisa compreender para fazer uma análise do estoque da empresa. Porque às vezes o sistema ele te plota resultados de giro e cobertura e você não sabe como que é a base de cálculo por trás dele. E isso é importante que você tenha em mente para você não imaginar que você tem 35 dias de cobertura de estoque e quando chega um pedido chega a 760 mil. E aí você não tem essa cobertura tão grande. Então fazer essa análise detalhada de estoque é muito importante. Aqui a gente tem a curva ABC, tá? Que vocês já devem conhecer, eu vou falar rapidamente, depois a gente faz um exemplo no Excel. Mas aqui eu tenho um percentual acumulado de um lado, percentual acumulado de valor de uso, do outro lado eu tenho o percentual dos itens. A região do meu produto A vai me dizer, basicamente, que 25% dos itens vão responder por aproximadamente 75% dos estoques. Se eu adiciono mais 50% dos itens, em termos de quantidade, eu vou totalizar 90% do meu estoque. E depois os itens da classe C vão totalizar aproximadamente 50% dos meus itens, que vão representar 5% do meu total investido em estoque. Essa análise que você tem que fazer dentro da empresa, você tem que verificar, às vezes compensa você, se você quiser reduzir o estoque dessa empresa aqui em 35%, você tem que reduzir em 50% a quantidade dos itens da classe A. Então, são análises que você tem que fazer
para que a empresa acaba tendo resultados com uma ferramenta muito simples como a curva ABC. Eu também posso ter a mistura do ABC com o XYZ. Então, o XYZ, ele me indica criticidade do item. Então, eu posso ter um produto que é classe A, que tem itens com altos valores consumidos, porém de baixa criticidade. O item X me indica o seguinte, que o meu fornecedor está próximo. Eu não tenho por que me preocupar com isso. Depois, eu posso ter o produto Y, são itens de classe média. Então, é um A, Y. E por fim, eu posso ter um produto AZ. Esse AZ significa que esse item tem altíssimo valor agregado e tem altíssima criticidade. Então ele tem que ser, eu tenho que me preocupar muito com esse item dentro da empresa. A mesma coisa vale com um item de baixa preocupação, quando você tem um fornecedor de parafuso do lado da tua empresa que pode te fornecer a hora que você quiser. É o item CX. É baixíssima criticidade. É uma análise que você vai fazendo e que eu gosto, quero que vocês saibam, ou seja, o que eu estou avaliando? Eu estou avaliando a importância do item, valor consumido e criticidade. Então eu faço uma nova matriz para referenciar melhor os meus itens. Tem gente que chama de item AA, né? A gente vai chamar aqui de item AZ. Então eu gostaria que vocês fixassem esses itens. Na próxima aula a gente começa a trabalhar um pouco com o modelo de reposição de estoques baseado em ponto de pedido e assim por diante. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima aula.